Boa noite, turma. Aqui é o Guise, tudo bem? Vamos continuar com as aulas da endodontia 3, as aulas teóricas no modo remoto. E hoje nós vamos conversar sobre reabsorções dentárias, a primeira parte, que é um assunto bastante importante, é um pouco complexo, mas é muito interessante. Espero que vocês gostem e consigam acompanhar uh, essa nossa discussão de hoje. Qualquer coisa, eu lembro que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, assim quando nos encontramos nas clínicas ou até mesmo por e-mail, pelo Moodle, como vocês acharem melhor, ok? Bom, vamos lá. As reabsorções dentárias, elas são patológicas, né? Quando atingem os dentes permanentes. Elas só são reabsorções fisiológicas no caso de dentes descidos, quando ocorre a, a reabsorção da raiz do dente descido para a chegada do dente permanente. Então, esse é o único momento em que uma reabsorção dentária pode ser considerada fisiológica. Nos demais, dependendo da localização ou do mecanismo, todas elas são consideradas reabsorções dentárias patológicas. Vamos entender a reabsorção primeiro classificando-a quanto à localização. Nós temos reabsorções externas, que acometem os dentes de fora para dentro, as reabsorções internas, que iniciam a partir de alguma alteração na polpa, as reabsorções comunicantes, quando uma reabsorção externa comunica com a interna, ou uma interna que há uma interna extensa em que há comunicação com o meio externo, e também as reabsorções cervicais. As reabsorções cervicais são também reabsorções externas, mas elas, por terem um mecanismo todo próprio, elas são classificadas como um tipo de reabsorção separada, para que vocês possam entender melhor. Bem, o mecanismo das reabsorções, ele é um mecanismo até certo ponto não totalmente compreendido, né? Mas se tem várias hipóteses sobre o desenvolvimento das reabsorções e nós vamos procurar explicar isso para vocês aqui nesse contato e depois eu até vou indicar alguns artigos para vocês lerem como complemento dessa aula de hoje. Então, as reabsorções externas, elas podem, quanto ao mecanismo, né, elas podem ser por substituição ou reabsorções inflamatórias. As reabsorções inflamatórias podem ser transitórias, quando o próprio o organismo controla essa reabsorção, ela não vai adiante, ela não progride, e as reabsorções progressivas, que pelo próprio nome, né, elas progridem e nós precisamos agir para controlar esse processo quando for possível. Bem, diferentemente do osso, os tecidos dentários mineralizados não são normalmente reabsorvidos. Isso, há indícios significativos de que o ligamento periodontal, as células presente no, cemento, no pré-cemento, os remanescentes epiteliais de Malassez, os odontoblastos, enfim,
aquelas camadas orgânicas que se interpõem entre osso e tecido dentário mineralizado são responsáveis por manter a integridade do elemento dentário durante toda a vida. Então, vejam o quanto é interessante essa imagem que nos mostra exatamente esses tecidos em destaque, né? O ligamento periodontal, os cementoblastos aqui na camada de pré-cemento, os restos epiteliais de malacês presentes no ligamento periodontal, os odontoblastos na periferia da polpa, e aqui a junção amelo-cementária, que também está destacada nesse esquema, que será importante para a gente compreender as reabsorções cervicais. Isso aqui é um detalhe importante, essa junção, que nem todos os casos ela é justaposta, digamos assim. Às vezes fica um espaço entre o esmalte e o cemento. E isso, quando formos estudar o mecanismo das reabsorções cervicais, é bastante importante. Então, por hora, é interessante que a gente coloque bem presente na cabeça que a camada orgânica que se interpõe entre osso e tecido mineralizado dentário, principalmente o ligamento periodontal, o pré-cemento, são responsáveis pela manutenção desse espaço durante toda a vida e impedem que o dente seja reabsorvido, porque o osso ele está em constante remodelação, ele é reabsorvido e colocado osso novo. Se isso não tivesse essa barreira, né, esses agentes que inibem a aproximação do osso ao dente, poderia se acontecer esse mesmo processo no tecido dentário. Os odontoblastos, por sua vez, impedem que a dentina seja reabsorvida, né? Então são camadas, a camada de pré-dentina é responsável pela manutenção da integridade da dentina em todo o elemento dentário. Bom, as reabsorções externas por substituição, como nós vimos lá no início. O que acontece nesse tipo de reabsorção? O próprio nome nos dá uma ideia, que é a substituição progressiva da raiz do dente por osso. Como isso vai acontecer? Normalmente está relacionado a um traumatismo alvéolo dentário de grande proporção, uma avulsão ou uma intrusão, onde o ligamento periodontal seja muito danificado, em algumas partes ele seja até necrosado, seja perdido, e assim sendo, não há mais aquela camada orgânica protetora, né, que iniba a aproximação do tecido ósseo em relação ao tecido dentário. Então, no aspecto histológico, por exemplo, de um dente com esse tipo de reabsorção, nós veríamos um contato direto entre o osso e a dentina radicular, sem a presença, sem visualizarmos o ligamento periodontal e a camada de cemento como intermediários. Vamos entender um pouco mais, então, relacionado a traumatismos alveolo-dentários, principalmente a avulsões, né? Então, com isso vocês já podem pensar também que as pessoas que mais frequentemente têm relação com esse tipo de reabsorção são os pacientes mais jovens, né, que têm risco de quedas ou esportistas, enfim, pacientes que estão expostos a traumatismos alveolo-dentários e principalmente verificados na região anterior. Vamos entender qual é o mecanismo que leva o osso entrar em contato com o dente e reabsorvê-lo, depositando o tecido ósseo. Vejam que inicialmente nós temos uma camada de pré-cemento, lembrem daquele que a gente começou conversando, que é uma camada de
matriz orgânica que separa o tecido ósseo da dentina. Aqui está o ligamento periodontal como um todo e a camada de pré-cemento. Também é importante relacionar os remanescentes epiteliais de malacês presentes no ligamento periodontal. Também essas células são relatadas como participantes ou personagens que participam desse tipo de reabsorção por substituição. Quando essa estrutura de ligamento periodontal ela é rompida e fica a camada de pré-cemento exposta, essa camada de pré-cemento logo é perdida, ela logo é reabsorvida, porque a camada orgânica do pré-cemento sem a proteção do ligamento periodontal ela não sobrevive. Com isso, nós vamos ter uma aproximação do tecido ósseo com a dentina, que é o que nós vemos nessa imagem, a insinuação do tecido ósseo em relação à dentina. Num primeiro momento ocorre a anquilose, que é a justaposição do osso com a dentina, ou seja, a gente não vê mais espaço aqui. A gente não vê o espaço do ligamento periodontal, não há mais aquela camada de ligamento periodontal e pré-cemento que se interpunha entre osso e dentina. Com isso, o osso passa a reconhecer na dentina um tecido semelhante e passa a reabsorvê-lo. Vejam bem, vamos diferenciar. Anquilose e reabsorção por substituição não são a mesma coisa. A anquilose ocorre no momento anterior a se iniciar a reabsorção por substituição. Primeiro é preciso que o osso entre em contato com a dentina, que é a anquilose, ou seja, se justapõe, e a partir disso os osteoclastos vão iniciar a reabsorção da dentina e depositar depois tecido ósseo. Por isso que nós chamamos de uma reabsorção por substituição. Notem que nós não vemos diferenciação mais entre o que é dente e o que é osso. Aqui já há uma substituição do tecido. Aqui no corte histológico há uma confusão entre os dois tecidos. O tecido ósseo avança em direção à dentina e vai transformando esse tecido em tecido ósseo. Então, esse tipo de diagnóstico radiográfico nos mostra, vocês não veem mais a presença do ligamento periodontal e há uma área difusa em que não se percebe mais a diferenciação entre tecido ósseo e tecido dentário. Como alguns sinais que nós podemos ver quando formos fazer o diagnóstico diferencial. Normalmente, a reabsorção externa por substituição, o dente que foi acometido por essa reabsorção, não apresenta mobilidade, a mobilidade normal que todos os dentes têm. Por quê? Porque há, num primeiro momento, a anquilose. A anquilose se dá pela falta do ligamento periodontal. A mobilidade normal que nós temos nos dentes que não tem nenhum processo de reabsorção é dada pelo ligamento periodontal. O ligamento periodontal é que absorve os impactos e por isso que o dente tem essa mobilidade para poder suportar a pressão oclusal. Quando nós notamos que não há essa mobilidade normal, o dente não tem nenhum tipo de mobilidade, nós precisamos ficar atentos. Associado a isso, a percussão normalmente apresenta som metálico, ou seja, o som ele é rebatido de uma forma diferente, justamente porque não tem a absorção ou o amortecimento do som com o ligamento periodontal.
Então, quando vocês preenchiam as fichas de diagnóstico, sempre se tinha dúvida lá, o que é uma percussão com um som metálico? É uma percussão com um som diferente, um som mais seco em relação à falta do ligamento periodontal. Outro detalhe que vocês veem nessa foto é, principalmente em crianças, um dente em infraoclusão, ou seja, ele parou a erupção normal. O dente com anquilose e depois desenvolvendo a reabsorção por substituição, ele interrompe a sua erupção. Então nós vamos ver, caso ele esteja ainda, né, na fase de erupção. Então nós vamos ver uma diferença no plano da mordida desse paciente. Podemos ter esse um sinal que nos leve a pesquisar e encontrar o diagnóstico. O aspecto radiográfico, como nós vimos anteriormente, é a perda de distinção entre a raiz do dente e o osso. O que vocês acham que pode ser o tratamento? O tratamento, infelizmente, não há. Nós precisamos acompanhar esses pacientes, informar aos pais, os responsáveis, que esse dente sofre um processo de substituição, né, que vai sendo substituído ao longo dos anos por tecido ósseo, e que, enquanto for possível, ele deve ser mantido na arcada, para que haja a manutenção do espaço e a formação adequada de osso na região. Normalmente são pacientes jovens, né, pelo que nós relacionamos com a maior frequência dos traumas alveolo-dentários. Então são pacientes ainda que não têm idade para colocação de implantes. Então nós temos que aguardar o máximo de tempo possível com esses dentes com reabsorção por substituição, mantê-los em boca funcionalmente, para que, quando chegar a idade adequada, o paciente possa colocar o implante, já que esse dente com reabsorção por substituição, ele será perdido. Não há o que fazer. Ele será perdido. O organismo é que tomou conta desse processo. Não há o que intervir. Não adianta você fazer um tratamento endodôntico que não é esse o mecanismo que vai parar esse tipo de reabsorção. É uma reabsorção que foge ao controle do profissional. As reabsorções externas inflamatórias transitórias. Bom, normalmente são reabsorções que paralisam sem qualquer intervenção do profissional. Elas são autolimitantes e prontamente se recuperam, se reparam. Ou seja, muitas vezes o paciente passará por um processo de reabsorção transitória, né, sem muitas vezes perceber, ou que o profissional que o acompanha também ter chegado a esse diagnóstico. Agora nós estamos falando de reabsorções inflamatórias. Nós estamos mudando daquele tipo de mecanismo de ação, agora, para que haja essa reabsorção externa inflamatória, como a classificação mesmo já diz, é necessário que haja inflamação na região. Bem, essas reabsorções transitórias normalmente estão associadas a traumas mais leves, como uma fratura, né, uma fratura coronária, enfim, traumas que não representam alguma modificação na posição do dente, e também a pressão ortodôntica convencional, o aparelho ortodôntico que está sendo conduzido da forma normal. Todos que usam aparelho ortodôntico vão, se forem analisar alguma radiografia dos seus dentes, perceberão que há um pequeno arredondamento do ápice
radicular. E isso é considerado normal, é uma reabsorção em função da movimentação ortodôntica. O aspecto histológico será visível uma superfície radicular sem o precemento, tá? Exposição à ação de células clásticas, como nós vemos aqui na região, e a presença de um processo inflamatório, que se autodelimitou. Não existe mais a camada de precemento, houve uma inflamação, mas ela interrompeu, sem que houvesse a necessidade de um tratamento para esse processo que foi leve, né? Não houve um estímulo que o tornasse progressivo e, por isso, essa reabsorção parou por conta da sua autolimitação. As reabsorções externas inflamatórias têm um diagnóstico muitas vezes casual. Nem sempre a gente consegue detectar, né? Porque clinicamente são dimensões que a gente praticamente não vê. Se eu mostrar para vocês essa radiografia, muitos de vocês vão dizer que não tem nada, né? Mas se nós formos ficar bem atentos aqui, apesar da imagem estar um pouquinho clara, aqui há um pequeno arredondamento desse ápice, ou seja, houve um pequeno trauma nesse paciente, ó, o ligamento está todo ele aumentado e um arredondamento da região apical. Mas esse paciente não foi tratado, não teve nenhum procedimento realizado, só foi acompanhado pelo profissional. As reabsorções externas inflamatórias muitas vezes são evidenciadas apenas ao exame histológico. Então, não há como vocês terem certeza desse diagnóstico, porque vocês não terão como fazer um exame histológico de paciente com o dente em boca, né? Então, e o tratamento não necessitam da nossa intervenção, apenas se nós conseguirmos diagnosticar com aquele imagem radiográfica, a gente faz um controle desse paciente. Vejam esse caso aqui, 3 anos após, onde a reabsorção se manteve, houve uma alteração da forma apical do dente, mas o teste de sensibilidade do paciente foi positivo, a imagem radiográfica periapical não mostra nenhuma alteração, então esse caso foi necessário apenas um controle do profissional. Bem, a partir de agora vamos conversar então a respeito das reabsorções externas inflamatórias progressivas. O que a gente vai entender que diferencia uma reabsorção transitória de uma progressiva? É preciso entender que nas progressivas o estímulo foi mais severo ou mais duradouro e que, por consequência disso, aumenta e prolonga o processo inflamatório na área. É importante que tenha essas duas coisas para que se desenvolva o processo de reabsorção. Quando eu tenho um estímulo mais severo ou mais duradouro e, por consequência disso, um processo inflamatório mais intenso na área, as células clásticas mantêm a sua ação sobre os tecidos mineralizados do dente e vão destruindo gradativamente, até que a gente institua algum tratamento, quando possível, para a situação que nos for apresentada. Então, vamos ver como abordar esses casos de reabsorção externas progressivas. Bem, uma das causas de reabsorções progressivas
nós podemos colocar como a pressão ortodôntica. A pressão ortodôntica é aquela exagerada, aquele aparelho que está sendo colocado uma força exagerada para a movimentação sem um controle adequado do paciente. Então vai haver uma extensa reabsorção sem que ela não para essa reabsorção se não for removido esse aparelho. Então há a necessidade de nós termos ação sobre esse processo. Também pressão resultante da impacção dental, por exemplo, um canino impactado, um terceiro molar impactado, tudo isso pode causar uma reabsorção no dente vizinho e que só vai ser controlada ou cessada a partir da remoção desse dente impactado. A infecção microbiana, que é resultante das infecções endodônticas, né? Então, a infecção endodôntica normalmente resulta nas camadas externas radiculares com umas reabsorções em função dessa contaminação que está presente no sistema de canais radiculares. Então, vocês aqui já imaginam que é preciso o controle dessa infecção durante o tratamento endodôntico para que se resolva o processo de reabsorção. Há ainda relatado na literatura reabsorções decorrentes de enfermidades sistêmicas que o paciente possa apresentar, de algum déficit, né, na sua capacidade sistêmica. No entanto, não são reabsorções muito comuns, nós não vamos encontrar com tanta frequência. Bom, vejam aqui as diversas localizações das reabsorções progressivas, dependendo da região e da extensão desses processos de reabsorção, a manutenção do dente se torna mais difícil, né? Então, também está relacionada à extensão em que a gente consegue diagnosticar essa reabsorção. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais chance nós temos de ter um prognóstico favorável. Então, é importante o diagnóstico precoce para essas situações. Vejam um caso aqui de pressão ortodôntica associada a um dente impactado, né? Então, nós temos as duas situações aqui que precisam ser tratadas para que a reabsorção desse incisivo seja interrompida. As reabsorções inflamatórias progressivas de origem microbiana. Vejam aqui canais radiculares com infecção endodôntica e a repercussão periapical, né, lesões periapicais, as áreas de reabsorção no cemento radicular. E aqui o mesmo caso mostrando histologicamente a área de reabsorção. Então vejo que dentes com periodontites apicais assintomáticas, visíveis na radiografia, as imagens radiolúcidas, normalmente já apresentam algum grau de reabsorção radicular, o que nós chamamos de crateras de cemento, né? As reabsorções nas regiões externas à raiz do dente com necrose pulpar. Vejam aqui em microscopia eletrônica de varredura a região do forame apical, né, dos forames, com extensa reabsorção, né, a partir da infecção endodôntica.
outros casos com reabsorções extensas, também decorrentes de infecção endodôntica. Situações com uma deformação já bem importante da raiz, né? Aqui também perda também da dimensão da raiz. Então são tratamentos que vão exigir bastante cuidado na infecção microbiana, bastante tempo com medicação intracanal para tentar interromper esse processo. Então, o aspecto histológico também apresenta superfície radicular sem pré-cemento, exposta à ação das células clásticas e a presença da inflamação. Nós vemos aqui a presença de várias células inflamatórias nessa região apical. Então, lembrando daquilo que nós comentamos no início, que é necessário que a camada orgânica tenha sido de alguma forma lesada ou removida, né, necrosada, que é, no caso aqui, a camada de pré-cemento, e se torna exposta à ação das células clásticas com a presença de inflamação a inflamação é atraída para a região pela quimiotaxia em função da infecção do canal radicular. Tá? Então é preciso que tenha essas duas coisas atuando simultaneamente para que o processo se mantenha. E quanto maior for o processo inflamatório, mais vai ser mantido esse processo de reabsorção. Vejam mais cortes aqui com a presença de células inflamatórias também nas áreas de reabsorção radicular. O tratamento para essas reabsorções externas inflamatórias progressivas, nós precisamos agir, o profissional precisa remover os fatores de manutenção. São os fatores que estão causando o estímulo duradouro, estão proporcionando o processo inflamatório, a manutenção do processo de inflamatório e, consequentemente, a ação da reabsorção. Então, nós precisamos identificar quais são os fatores que estão causando essa reabsorção e removê-los. Né? Se é um aparelho ortodôntico com pressão excessiva, nós precisamos remover o aparelho, repensar o tratamento ortodôntico do paciente, ou às vezes até interromper esse tratamento, porque quando o paciente tem perdas muito extensas da área radicular, não se consegue mais movimentar muitas vezes os dentes desse paciente. Dentes impactados precisam ser removidos, né? Agentes microbianos durante a endodontia precisam ser eliminados e dar condições ao organismo para que repare aquela região. Vejam aqui, após a remoção do dente impactado, reposicionamento dos dentes, por incrível que pareça, esses dentes mantiveram a vitalidade pulpar, os testes de sensibilidade foram realizados e esses dentes mantêm a vitalidade. Aqui, nesses casos, o tratamento é o tratamento endodôntico com preservação. É necessário que haja um controle, porque são lesões extensas e caso essas lesões não regridam, nós vamos precisar ou de retratamentos ou de cirurgias parenodônticas. Há também aqueles casos de reabsorções progressivas em que a situação já foi agravada a tal ponto em que, mesmo com a nossa ação, mesmo com a ação do profissional da forma mais adequada, o processo não interrompe, ele continua de uma forma
agressiva e que não nos possibilita interromper, e muitas vezes acabamos tendo que perder algum elemento que o tratamento não foi suficiente. Aqui nessa situação, apesar de ter uma área extensa de reabsorção em todas as áreas, em todas as faces da raiz, se conseguiu um tratamento eficaz. Vejam o resultado aqui após um tempo com medicação intracanal e a obturação nesse caso aqui no final. Já essa outra situação, vejam, em que não resta muita estrutura de dentina, né? Praticamente todo ele reabsorvido. Aqui não há muito o que fazer. Vejam a agressividade de uma reabsorção inflamatória progressiva que atingiu toda a raiz desse dente. Vejam como ela destrói progressivamente em todas as faces esse dente, tornando inviável a sua manutenção. Bom, hoje ainda vamos conversar sobre as reabsorções cervicais. Como eu falei para vocês lá no início da nossa conversa de hoje, as reabsorções cervicais, elas têm um curso, um mecanismo, uma forma de ação toda peculiar e por isso são abordadas separadamente das demais reabsorções inflamatórias progressivas. Elas também são reabsorções inflamatórias progressivas, só que pela localização e pelo seu mecanismo de ação são abordadas de uma forma separada. As reabsorções cervicais, vejam esse esquema que é bastante ilustrativo. Elas iniciam a partir da região do ligamento periodontal, na região cervical do dente, invadem a dentina em direção à câmara pulpar, à cavidade pulpar. No entanto, também relembrando o que nós falamos no início, eles nesse trajeto vão encontrar uma matriz orgânica de pré-dentina que pode inibir essa reabsorção. Então, como encontram essa camada de camada orgânica que inibe a reabsorção, essa reabsorção progride para apical e para incisal ou para cervical, envolvendo a cavidade pulpar como se fosse um novelo, vai fazendo um envelope em volta da cavidade pulpar sem atingi-la, devido a essa camada de pré-dentina que nesse primeiro momento consegue inibir essa reabsorção de chegar até a polpa. Então aqui uma radiografia de um caso clássico de reabsorção cervical. Vejam que aqui eu noto a cavidade pulpar e a reabsorção, a área radiolúcida difusa envolvendo essa área. Só que, no entanto, essa reabsorção ela vai se estendendo de uma forma, enquanto ela não é diagnosticada, que ela pode chegar a um estágio em que, pela proximidade desse tecido de granulação que vai invadindo a dentina, ele pode causar a necrose desse dente. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance de termos um prognóstico favorável no sentido de abordar essa situação, remover esse tecido que foi invaginando para a parte da reabsorção e manter a vitalidade do dente. Se essa progressão for mais extensa, o diagnóstico for mais tardio, nós teremos provavelmente
que envolver, além dessa remoção desse tecido de granulação, também fazer o tratamento endodôntico, porque já vai haver um comprometimento pulpar. Também é possível verificar reabsorções cervicais em dentes tratados endodonticamente. Bom, mas como assim? Sim, como nós falamos no início, essas reabsorções elas são originadas da região cervical, provavelmente na junção amelo-sementária, por algum agente irritante que estimule as células clásticas presentes naquela região cervical a invadir o tecido dentário por um espaço ou por uma falha na junção amelo-sementária, como nós ilustramos lá no início também da nossa conversa de hoje, naquele primeiro esquema. Então, nós temos a aproximação de células inflamatórias para a região cervical de um dente tratado endodonticamente que foi submetido a um clareamento não vital. Aquele clareamento em que há a colocação do material na câmara pulpar e o paciente ficava com essa solução por uma semana aproximadamente, para fazer a troca na consulta seguinte. Esse é o tipo de clareamento que procura se evitar hoje em dia em função das informações que se tem, dos estudos que se tem relacionados a esse oxigênio que é liberado dessa mistura, que poderia ser ele a atração das células inflamatórias, das células clásticas para a região cervical e assim desenvolver um processo de reabsorção naquela região. Então, por essa razão, hoje se procura fazer o clareamento de dentes não vitais com sessões mais curtas no consultório, sem que o paciente vá com uma medicação ativa, uma solução ativa, para como agente clareador. Há também relatos de tratamento periodontal causadores de reabsorções cervicais, porque o tratamento periodontal pode, no momento da raspagem ou do subgengival principalmente, pode expor aquela região cervical a uma agressão que seja suficiente para a atração das células clásticas e iniciar um processo de reabsorção. Já falamos também nos movimentos ortodônticos e nos traumatismos. Bem, vejam aqui imagens de reabsorções cervicais, também outras aqui no canino superior. Vejam também bastante difusa a área, começou pela região cervical e foi envolvendo a polpa, ainda sem atingi-la. Aqui também no terço, a partir do terço cervical, desceu para o terço médio e foi envolvendo a polpa. Vejam que ela tem um percurso, um deslocamento dessa reabsorção bastante peculiar, porque ela encontra a inibição a partir da camada de pré-dentina e começa a reabsorver em direção à incisal e à apical. O aspecto radiográfico normalmente é variável, ele tem uma área radiolúcida irregular. Vejam que nos dentes tratados endodonticamente, não com reabsorção cervical, aquele aspecto de difuso e de enovelamento da cavidade pulpar, ele não se visualiza justamente porque não há mais a presença da camada de pré-dentina, que seria responsável por inibir a reabsorção. Então, ele progride realmente em direção à cavidade pulpar sem a inibição.
As reabsorções cervicais também podem ser diagnosticadas clinicamente quando elas tiverem esse aspecto de mancha rosa cervical. Vejam que o paciente, como ela é assintomática, às vezes o paciente está se olhando no espelho, está fazendo escovando os dentes, nota um sangramento um pouquinho diferente e vai visualizar essa mancha rosa, e aí ele procura o profissional. Eu estou com uma imagem, uma mancha rosa aqui no meu dente que eu não tinha. Vejam aqui também numa região proximal, também a área de uma reabsorção, que pode algumas vezes ser confundida com uma cárie, Mas aqui é realmente a reabsorção cervical. As reabsorções cervicais normalmente são de tratamento um pouco difícil, problemático, porque vai envolver a remoção cirúrgica de todo o tecido de granulação e o selamento da cavidade. Isso é o primeiro ponto. Caso o dente apresente vitalidade pulpar ainda, nós vamos fazer o teste de sensibilidade. Se o paciente responde da forma positiva e normal, nós vamos procurar fazer o tratamento mais conservador. Se faz o acesso cervical, pode-se ter uma ajuda ou de repente fazer com um periodontista, mas o endodontista está plenamente capacitado a fazer. Se faz a remoção cirúrgica de todo esse tecido de granulação, que é o tecido inflamatório, que invadiu a cavidade reabsorvida, formada pela reabsorção, e se faz o selamento adequado da cavidade, com cimento de ionômero de vidro, gutapercha plastificada ou o MTA, que é um material que é bastante usado para esses problemas de reabsorções ou ainda perfurações, um material bastante interessante para uso endodôntico. Nos casos em que a reabsorção cervical foi mais extensa, como eu falei para vocês anteriormente, que envolveu uma grande área e que a polpa já está com alteração inflamatória, com paciente relatando dor ou até com necrose pulpar, aí nós teremos que fazer, além do que foi dito até agora, de remoção cirúrgica e selamento, também o tratamento endodôntico. Ok? Em alguns casos, quando a área de reabsorção cervical se estende para uma zona crítica em que se não se consegue com o acesso cirúrgico visualizar toda a área da reabsorção, podemos fazer uma extrusão ortodôntica para que se exponha a área da lesão e se tenha um melhor acesso cirúrgico e, consequentemente, um adequado selamento dessa cavidade. Então, vejam aqui nessas imagens os tipos de tratamento que nós teríamos nessas situações. O dente com clareamento dental, com reabsorção cervical, nós precisamos acessar essas áreas e fazer a restauração adequada, uma área já com bastante destruição. Provavelmente esse dente tenha que ser feito ou um aumento de coroa clínica, uma tração, para que depois seja colocada uma prótese. Esse dente com traumatismo também houve uma reabsorção bastante extensa e atingiu a cavidade pulpar, por isso é necessário o tratamento endodôntico. E aqui nesse terceiro caso, a tração cirúrgica se fez necessária em função da infraoclusão do dente e que a reabsorção está abaixo da crista óssea. Ok? Então, pessoal, hoje nós conversamos sobre as reabsorções externas, reabsorções por substituição e as reabsorções inflamatórias, progressivas e transitórias. E
no final agora sobre as reabsorções cervicais, que também são inflamatórias progressivas. Na próxima aula nós vamos conversar a respeito das reabsorções internas, que aí nós poderíamos fazer o fechamento dessa parte das reabsorções. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Entrem em contato comigo que eu respondo assim que for possível. Um grande abraço a todos e fiquem bem.